Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast do Longidade. Eu sou Morgane Rodrigues, uma das cofundadoras deste canal, e hoje eu vou acompanhar vocês aqui nesse episódio que está muito interessante. O Longidade é um canal, né, que se propõe a gente trazer novidades para a população 60+. Então, se você tem interesse, por favor, nos sigam nas redes sociais, divulguem para as pessoas que vocês acham que também têm interesse. E hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, que é o Fábio Ricardo Souza Romano. O Fábio é terapeuta integrativo, especialista em gestão do estresse e mudança do estilo de vida. Ele também é coordenador da pós-graduação de estilo de vida e coaching saúde do Hospital Israelita Albert Einstein, e a gente vai conversar sobre o assunto que é a medicina do estilo de vida. Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, Morgane, um prazer enorme estar aqui. Nossa, eu fiquei muito entusiasmado com a ideia do canal, assim, acho que vocês estão de parabéns, de verdade, fiquei muito feliz. Obrigada. Então, o assunto de hoje, eu acho que é um assunto que diz respeito a todo mundo, né? Eu acho que principalmente para o nosso envelhecimento, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, né, e os estudos estão mostrando, assim, que muitas das doenças que a gente tem, as doenças crônicas, elas podem estar muito relacionadas ao nosso estilo de vida, né? O estilo de vida que a gente leva, né? E o que a gente vê nas pesquisas também é que, à medida que a gente vai envelhecendo, o nosso interesse também está mudando, né? Então, a gente quer envelhecer bem, né? A gente quer bem-estar, né? A gente quer qualidade de vida. E eu acredito que é isso que a medicina do estilo de vida vem a trazer, né? Então, se você pudesse definir para a gente, né, o que é a medicina do estilo de vida e falar um pouquinho também o que é esse coaching em saúde, que eu acho que, às vezes, as pessoas, acho que a palavra coaching, né, ela tá... como é que pode dizer, assim, desacreditada, né, o que a gente vê. Então, eu acho que vale a pena todos esses esclarecimentos, porque eu acho que muitas pessoas podem se beneficiar, né, de tudo isso. Claro, vamos lá. Acho que você introduziu super bem quando você fala das doenças crônicas não transmissíveis, né? Se a gente parar para pensar, aquilo que não foi causado, um adoecimento que não foi causado através de uma infecção, seja ela bacteriana, fúngica ou viral, e não foi um trauma, uma lesão, a gente desenvolveu essa condição de desequilíbrio no corpo através de um longo período de tempo baseado em hábitos inadequados. Então, essas são as chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças crônicas, ou seja, a gente adquiriu através de hábitos inadequados. Alimentação inadequada, ou sono inadequado, uma gestão do estresse que não funciona. Enfim, tem uma série de questões aí importantes que vão levando a, por exemplo, uma hipertensão, um diabetes, ou até cânceres. A gente ainda não tem muita clareza sobre exatamente se só o estilo de vida sozinho é suficiente para causar algumas delas. Algumas a gente sabe que sim, por exemplo, diabetes tipo 2. Outras a gente ainda não tem certeza, porque tem fatores genéticos aí. Mas também temos a epigenética, que vem mostrar o quê? Que o estilo de vida influencia também na expressão de determinados genes que a gente tem ali, que podem se expressar ou não, dependendo de diversos estímulos. Então, a medicina do estilo de vida olha para isso, para o nosso, como o nome diz, estilo de vida. Ela é uma abordagem, nos Estados Unidos ela é uma prova de título, é uma especialização, no Brasil não, talvez venha a ser, não sei dizer sobre isso ainda, mas que visa o quê? Ajudar a prevenir doenças crônicas não transmissíveis, controlar, em alguns casos até reverter. A gente tem artigos mostrando reversão de diabetes, por exemplo. Então, se a gente conseguir olhar para esses pilares da medicina do estilo de vida, que são eles: sono, alimentação, atividade física, estresse, conexões, que são os nossos relacionamentos, e cessação de tabagismo e etilismo. E hoje a gente começa a olhar também para tempo de tela. Exato. Então, eu me identifico. Super. Estou me identificando em vários desses pilares aí. Então, a medicina do estilo de vida olha para esses pilares e usa o que tem de ciência, então ela é baseada em evidência científica, então aquilo que não tem comprovação científica não é utilizado pela medicina do estilo de vida. Então, dentro desses pilares, o que tem de evidência, a gente vai procurar ajudar o paciente a seguir o que essas evidências têm mostrado que é o mais adequado. Mas aí entra uma questão que é o seguinte: não é falta de conhecimento, pelo menos uma grande parcela da população, que leva ela a ter hábito inadequado. Então, por exemplo, todo mundo sabe que privação do sono faz mal, mas não por isso a gente dorme cedo. Todo mundo sabe que comer ultraprocessado em excesso faz mal, mas não por isso a gente para de comer isso.
Todo mundo sabe que sedentarismo faz mal, mas não por isso eu passo a ter uma atividade física regular. Então, só saber o que te faz bem e o que te faz mal não é suficiente para a gente conseguir mudar um hábito. E aí, aí que entra as outras abordagens complementando a medicina do estilo de vida, abordagens para promover mudanças de comportamento, como, por exemplo, coaching de saúde e bem-estar, que é também uma prática baseada em evidência. Infelizmente, no Brasil, caiu num lugar muito pejorativo, né? Como você falou, assim, muito descrédito, né? Não foi essa palavra, desacreditado. Né? E, de fato, tem muita gente fazendo besteira e chamando isso de coaching. E aí, quem não conhece o que é, olha e fala, coaching é isso? Eu não quero. Uhum. E aí vira piada e tudo mais. Então, eu entendo, é legítimo essas piadas, porque ela vem dessas pessoas que estão fazendo essas outras coisas, seja lá o que for, chamando de coaching. Mas o coaching bem feito, feito com ética e com estrutura, né, com as técnicas e metodologias que ele é preconizado, ele funciona muito bem para algumas mudanças. E tem algum desses pilares, assim, que, digamos assim, é o mais importante ou o mais negligenciado pelas pessoas? E talvez agora, eu acho que está entrando essa questão das telas, né? Uhum. Mas eu acho que os outros pilares que você falou, isso já vem já há bastante tempo, né? Talvez até a gente tenha mais dados sobre esses, né? Tem algum deles, assim, que seja mais negligenciado ou deles que tenha maior impacto? Tem dois que a gente observa que tem sido mais negligenciado atualmente, que é o sono e gestão do estresse. Não são só eles, mas talvez os mais evidentes. E aí entra a história da tela. A tela, muita gente fica até de madrugada olhando o telefone, olhando as mídias. Porque se você pensar nos aplicativos, por exemplo, o Instagram, ele é uma linha do tempo ali, a timeline, que não tem fim. Você vai ficar girando aquilo lá, correndo, né? O tempo que você quiser. Não é que nem um capítulo de livro que você terminou o capítulo, você fala, vou dormir. Ou tá assistindo um filme que seja, terminou o filme ou o episódio daquela série, você fala, bom, esse é o último episódio de hoje, então assistindo isso eu vou dormir. A timeline, ela é infinita. Então, não dá a sensação de tempo pra gente. A gente fica ali perdendo muitas horas. E muita gente faz isso à noite. Além do que, a gente tem ali nas telas... E aí, falando principalmente dos grandes centros urbanos, não só, a gente tem de um lado o medo que a gente vive constantemente, assim, o medo de assalto, é o trânsito, que eu não vou chegar no lugar, é a concorrência, 1000 motivos que te levam num lugar de estresse muito grande. E do outro lado, que são as telas, o mundo idealizado, que é o mundo do desejo. Porque todo mundo que posta ali, posta um recorte, uma fatia da vida que só quer mostrar. A vida da pessoa não é aquilo o tempo inteiro, impossível. Então, você fica num lugar de falar, nossa, eu não quero esse estresse todo e eu gostaria de ter isso, mas eu não consigo. Então, você gera um lugar de maior angústia e, consequentemente, estresse também. Ok. E assim, como que as pequenas mudanças, né? Porque se a gente for ver de tudo que você listou, às vezes é questão de você mudar algumas coisas, né? Você pode dar alguns exemplos de algumas pequenas mudanças que fariam diferença, por exemplo? Tá. Vamos só lembrar assim, mudar hábito não é algo simples. A gente não consegue fazer mudanças de uma hora para outra. Nosso cérebro, ele está ali acostumado num determinado padrão, seja ele qual for, e ele quer manter isso, porque ele está economizando energia. Faz parte do funcionamento do nosso corpo. A gente produz e economiza energia. Então, por exemplo, perder peso. Você perde 1 quilo, teu cérebro já vai fazer de tudo para você recuperar esse 1 quilo. Ele quer manter aquele padrão. Que eu acho que é a grande dificuldade para você ter o emagrecimento, né? A longo prazo, inclusive, exato, né? Você pode conseguir a curto, médio prazo, né? Mas depois são volta. Várias outras coisas que vão influenciar. Eu acho que ali entra muito também a questão do mindful eating, que eu acho que são técnicas, né? Que ajudam. Exato. Mas você vê, por exemplo, perda de peso nunca vai ser uma meta de coaching. Porque meta de coaching é comportamento. Olha, isso é super importante. Quais comportamentos eu quero modificar na minha vida, adquirir novos ou deixar de lado outros, que consequentemente vão me levar a um estilo de vida mais ativo, uma qualidade de alimentação melhor e lá na frente eu vou perder peso. Ou seja, o foco ele não vai ser naquele objetivo final, que provavelmente eu vou ter pessoas magras que não vão estar saudáveis, né? Da mesma forma que eu vou ter pessoas que vão estar sobrepeso e elas vão estar saudáveis. Super saudáveis. Então, o meu foco principal, eu acho que isso é muito importante de destacar, né? Porque eu acho que a sociedade vende isso, né? Que é aquela ideal de você estar magro e aí você é bem visto, né? E você é mais aceito,
né? Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa também que a gente precisa desmistificar, né? Que não necessariamente a pessoa magra vai estar saudável e não necessariamente a pessoa acima do peso, acima vai estar doente. Exato. Né? E eu achei muito interessante que você focou nisso, né? Quer dizer, a mudança do comportamento, né? Que pode ter ou não a consequência de você vir a perder o peso, mas que se você mudar algumas outras questões, você já vai ter um estilo de vida mais saudável. Muito interessante. Mas talvez, respondendo o que você perguntou, assim, pequenas mudanças são muito mais eficientes do que tentar fazer grandes mudanças de uma vez. Você poderia dar um exemplo, assim? Então, por exemplo, a pessoa que está sedentária, se ela caminhar 5 minutos por dia, literalmente sair na rua, andar no quarteirão e voltar, é melhor do que 0. Amanhã esses 5 minutos vira 6, depois vira 7, daqui a pouco ela está andando 15, daqui a pouco ela está andando 30. Então ela tem que ir numa... Tem uma frase que eu amo que diz assim: se esforça, mas não força. Então, se você forçar demais, você vai parar, porque vai gerar muito desconforto. Mas tem que ter um esforço, né? Então, por exemplo, eu quero desenvolver o hábito da leitura. Leia todo dia uma página. Você está lendo todo dia. Teu cérebro está entendendo que você é um leitor agora. E aí, daqui a pouco você está lendo 2 páginas, daqui a pouco você está lendo um capítulo. Né? Então, ou o tempo que você quiser. Hoje eu tenho 30 minutos para leitura. Não sei quantas páginas eu vou ler, mas eu vou ler durante 30 minutos. E aí acabou o meu tempo, beleza, eu vou fazer outra coisa. Mas é o esforço diário em pequenas mudanças. Não tentar fazer grandes mudanças de uma vez. Outra coisa, escolher um tema de cada vez. Assim, hoje eu vou virar agora uma pessoa que dorme cedo, uma pessoa que come saudável, uma pessoa que faz exercício. Não, você não vai fazer nada, no fim das contas, só vai se frustrar. E aí não potencializa um ponto que a gente chama que é muito importante dentro das bases do coaching, que é a capacidade, a autoeficácia, a gente chama. Então, sabe o coaching babaca que a gente vira piada? Que o povo fala, não, você pode porque você é poderoso, você é uma águia, você é forte, você é um leão. Isso não existe. Agora, eu mostrar para o meu cliente que ele já passou por adversidades, por dificuldades e situações de adaptação, e ele conseguiu superar isso, ajudar ele a enxergar quais habilidades ele teve lá atrás que podem ser úteis agora, eu reforço a capacidade de autoeficácia dele. E aí ele começa a acreditar que ele é competente para fazer essa nova mudança. Mas não porque ele tem lindos olhos azuis, mas sim porque ele já fez algo semelhante. Interessante. E aí, depois, como é que a gente mantém essa motivação? Assim, o processo, você acha que é uma roda que vai girando constantemente? Por exemplo, assim, provavelmente eu vou ter falhas. Acho que não vai ser um processo liso, né? Cartesiano. Eu acho que vou ter falhas, né? Eu vou cair, vou levantar. Vai. E assim, o que você acha que é importante para manter essa motivação? Também existem técnicas para isso? Como é que é uma consciência que a gente precisa adquirir? Legal. Por exemplo, é para sempre isso? Ótima que pergunta. Eu vou ter, que eu vou manter isso para sempre? Até a gente transformar isso num hábito, o hábito é aquele comportamento que eu tenho e que eu não preciso gerar esforço para fazer. O cérebro vai automatizar tudo que ele puder para economizar energia, que nem a gente falou agora há pouco. Então, por exemplo, no começo, quando você aprendeu a dirigir, você tinha que pensar o pedal da embreagem, a velocidade dele em relação à velocidade do pedal do acelerador, o retrovisor, etc, etc. Hoje você dirige trocando estação do rádio ou conversando com alguém do lado, etc, etc, e nem presta atenção no que você está fazendo, porque você não precisa, teu corpo já aprendeu. Dá para você correr na esteira da academia e pensar em todos os problemas da sua vida, porque ali está automatizado aquele movimento. Mas experimenta jogar tênis e não olhar para a bolinha. Não vai conseguir, você tem que olhar para a bolinha. Então tem algumas atividades que exigem o foco de atenção ali. Então, vamos lá. Hábito é aquilo que o meu cérebro já automatizou e eu não preciso mais gastar energia para manter aquilo. Ele já faz sozinho. Então, até chegar nesse estágio, seja lá qual for a mudança que eu estou querendo propor para mim, até isso acontecer, eu vou precisar de ajuda. E aí tem uma fase no processo de coaching, que é a última etapa, que a gente chama de prevenção de recaída, que na verdade são lapsos e recaídas. Então, a gente já sabe que isso vai acontecer. A pessoa vai ter deslizes. Porque aquela circuitaria do cérebro que está acostumada a fazer um determinado hábito que a gente quer deixar de lado, essa circuitaria não vai deixar de existir. Eu começo a criar, através da plasticidade, um novo caminho sináptico para um novo hábito. Mas aquela circuitaria anterior está lá. Então é fácil de eu acessar. Né? Como dependente químico, a gente fala que não existe ex-dependente, existe ex-usuário. Mas a circuitaria para o uso daquela substância está lá.
Se ela for ativada de novo, ela brilha, né? Então, até a gente criar um novo circuito que ele esteja extremamente fácil de achar. Vou dar um exemplo assim. Imagina que você está numa estrada e do lado tem mato dos dois lados. De um dos lados tem uma trilha que você passa todos os dias. Então, com o tempo, aquela trilha vai ficando fácil de marcar, porque você vai quebrando ali o matinho que você está passando, vai compactando o solo, então não cresce mais nada ali. Então é muito fácil de você localizar essa trilha. Do outro lado da estrada tem uma trilha que você passa eventualmente. Então é mais difícil de achar, porque o mato vai crescendo ali. E aí imagina que você está nessa estrada, uma hora que você tem que sair correndo para um dos lados. Para qual que você vai? Porque está mais aberto, com certeza. Perfeito. E você está mais acostumado. Exatamente. Então, se eu quero deixar de usar aquela trilha, eu vou ter que começar a criar uma nova e passar ali todos os dias até ela ficar tão clara ou até mais evidente, mais clara do que a anterior que eu estou deixando de usar. Só que até isso acontecer, eu preciso de ajuda. Então, o processo de coaching tem 3 grandes etapas, assim. Primeiro, uma grande diferença. Coaching não é terapia. Acho que isso é importante a gente falar. Na terapia, primeiro, é um processo que não tem começo, meio e fim. Né? Ela não tem um objetivo final, pelo menos para grandes... A não ser que seja um objetivo muito específico. Então, eu estou com fobia, medo de voar, algo do tipo. Aí talvez a cognitivo-comportamental tenha ali um começo, meio e fim. Não baseado em tempo, mas baseado na eficácia na resolução daquele problema. Mas a grande maioria dos processos terapêuticos não tem começo, meio e fim. E outro grande diferencial é que o coach não vai analisar o discurso. Eu não vou interpretar. O psicólogo ele tem estofo teórico para fazer isso. Eu não tenho. Então, por exemplo, um cliente que chegou na sessão de terapia e não falou nada, ele ficou a sessão inteira em silêncio, para o psicólogo, isso tem muita informação para ele analisar e para ele trabalhar. Para o coaching, não aconteceu a sessão. Para mim, não teve sessão. Né? Então, o coaching tem começo, meio e fim. Em média, a gente fala 10, 12 sessões. Mas eu não gosto muito de usar esses prazos. Por quê? Porque a gente está forçando o cliente a se enquadrar no nosso método. E se eu falo que é uma metodologia, é uma abordagem baseada na pessoa, eu tenho que customizar e adaptar a minha abordagem para aquela pessoa. Mas a gente sabe que, em média, aí 12 sessões... Eu nunca tive um cliente que demorou mais do que 17 na minha história. Eu sou há mais de 20 anos fazendo isso. Não, mas na média está em 12, 13. Nessas sessões tem 3 grandes blocos. O primeiro bloco é um olhar para dentro. Não é terapia, mas é se conhecer. É ajudar o cliente a enxergar o que de fato ele quer fazer. E isso é muito importante. Esse primeiro bloco ele é fundamental. Porque é isso que vai mostrar para o cliente o que motiva ele a querer fazer uma mudança. Então, por exemplo, preciso perder peso. Não é meta de coaching. Mas então por que você quer perder peso? Porque eu tenho vergonha do meu corpo. Por que você tem vergonha do seu corpo? Porque eu acho que é feio. Mas de onde vem? Por que você acha que isso é feio? Porque é o que todo mundo fala. Tá. Então talvez a necessidade dessa pessoa seja pertencimento. Ela se sentir livre, se sentir acolhida em todos os grupos. Não necessariamente a perda de peso. Não necessariamente a perda de peso. E aí, trazendo isso, talvez a gente consiga ajudar ela a enxergar onde ela precisa trabalhar. Eu tenho um outro caso, é um paciente idoso, morava sozinho. Você usa mais idoso hoje em dia? Usa, tá. Tem umas adaptações que eu preciso fazer ainda. Em inglês, eles não aceitam essa palavra, né? Em inglês, só existe adultos mais velhos. Se você usar elderly, eles consideram pejorativo. Então, por isso que eu fiquei na dúvida. Tá. Já era um adulto mais velho, aposentado, vivia sozinho. Já tinha entendido muito bem a questão da alimentação dele. Apesar dele viver sozinho, então ele não cozinhava, porque acaba desperdiçando comida e tal, ele comia muito fora. Então ele tinha lá as coisinhas para o café da manhã, as coisinhas para o jantar, e o almoço ele ia num quilo perto da casa dele. Ele sabia escolher muito bem a comida ali, sabe? Fazia uma seleção correta do prato dele. Até que um dia, um dos filhos, o filho mais novo, se não me engano, falou: pai, acho que tá muito difícil você morar sozinho, tá perigoso, a gente tá preocupado, melhor você vir morar com a gente. Ele não queria ir, mas foi. Foi morar na casa desse filho, que ele era casado e tinha uma criança pequena. Então, naquela casa agora, ele ia comer a comida da nora, né? E ela era uma mineira, cozinheira de mão cheia,
talvez querendo agradar até o sogro, cozinhava muito, muito bem. Só que eram comidas extremamente gordurosas. E aí, para esse idoso, será que o problema do pilar que a gente precisava trabalhar com ele era a alimentação? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Ele Era o sabia o que ambiente, fazer. Era, exato, tem um ambiente, mas talvez as relações. O pilar conexões e relacionamentos é muito importante. Então, como é que ele conseguia, com gentileza, com amorosidade, mostrar para a nora que o mais importante para ele agora era conseguir comer saudável, sem ofendê-la, né? Então, era o pilar conexões que ele precisava trabalhar. Então, foi isso que a gente trabalhou nas sessões. Então, essa primeira etapa é muito importante, ajudar o cliente a entender o que de fato ele precisa. A segunda etapa é colocar o corpo em jogo. Vai testar, tenta, faz, deu errado, não interessa. Não importa o que deu certo e o que deu errado. O que interessa é o que você aprendeu com essa experiência na tentativa de fazer uma mudança de hábito. Então, hoje eu vou me propor, essa semana eu vou me propor a caminhar todos os dias. Aí chega na próxima sessão e ele fala, só caminhei 2 dias. Tudo bem, me conta como é que foi essa caminhada de 2 dias. O que você aprendeu com isso? Os dias que você não foi, o que aconteceu? O que você consegue perceber no seu entorno que fez com que você não tivesse vontade ou motivação ou tempo? Será que foi gestão do tempo? Enfim, vamos aprender com a experiência. E aí a gente começa a colocar metas de mais longo prazo, né? São metas mais curtas no começo e elas vão aumentando. E a terceira e última etapa é a manutenção e prevenção de lapsos e recaída. Lapso é quando aquele comportamento deixa de ser feito por um período curto de tempo, às vezes um dia, às vezes, né, um período muito curto. E a recaída já é quando são vários lapsos seguidos. Eu brinco assim, a gente não pode deixar de ir um dia na academia, porque se você deixar isso muito frequente, para você voltar de novo, nossa, como é difícil. Falando de eu. Então, a gente não dá. Você tem que manter a sua rotina certinha, né? E é impressionante que, apesar de você saber disso, você sente falta, porque realmente faz diferença, mas se você entrar na rotina de não ir, parece que o esforço é maior. Sem dúvida. Porque não é natural a gente gastar energia assim, né? O corpo quer economizar energia. Então, teu cérebro tá falando, você tá maluco? Por que você vai na academia? Né? No primeiro momento. Então... E agora, assim, só pra gente finalizar, eu acho que algumas dicas práticas. O papo tá muito bom, né? Mas eu acho que as pessoas gostariam de ouvir, assim, algumas coisas para elas já começarem a aplicar, né? E até para desmistificar muitas coisas, né? Porque a gente ouve assim, você precisa fazer, sei lá, tantas horas de academia, sei lá, 1, 2 horas por dia, ou se você não pode correr, ou você tem que fazer aeróbico, você tem que fazer peso. Eu acho que algumas desmistificações nesse sentido, vamos pegar 2, com dicas. Então, atividade física e sono, por exemplo. Tá bom. E algumas coisinhas também das redes sociais. Acho que seria interessante a gente deixar uma mensagem, uma dica para as pessoas já começarem a... Quer ver? Vamos lá. O sono, ele é muito importante. Uma noite mal dormida vai desregular hormônios, vai mexer no seu humor, vai mexer na sua capacidade de foco, vai mexer na sua capacidade de atenção, força física, vai mexer numa série de coisas. Então, dormir bem é muito importante. E isso ainda é muito cultural. Tem gente que acha que dormir é perda de tempo. Né? Sabe aquela frase babaca de coaching? Trabalha enquanto os outros dormem. Exato. Então, a gente tem que lutar contra essas coisas, né? Mas, de fato, o sono é fundamental. Então, assim, é difícil falar, se eu pudesse escolher um pilar para trabalhar para todo mundo, que eu acho que todo mundo precisa. Não dá, é customizado. Mas o pilar do sono, ele é muito importante. Então, se você está com problema de dormir cedo, perceba o que você está fazendo na tua rotina. É a televisão que está roubando o seu sono, é o celular que está roubando o seu sono, é o estresse do seu dia que está roubando o seu sono, é o medo, a preocupação com alguma questão que está te acontecendo e você está, né? Então, é tentar trabalhar isso. Mas trabalha de forma pequena. Então, assim, hoje eu vou tentar dormir meia hora mais cedo do que eu estou habituado. Não é, se você está indo dormir às 2 da manhã, não vai tentar dormir às 10. Você não vai conseguir, você vai ficar lá, fritando, né? Então, começa meia hora mais cedo e mantenha essa meia hora mais cedo por alguns dias. Até que ficou mais fácil, mais 30 minutos de antecedência. Tenta, até ficar fácil. Ficou fácil? Antecipa mais 30 minutos. Isso é um jeito de fazer. E olhar o entorno, né? Então, por exemplo, tela é terrível. Aquela luz azul atrapalha. Ela atrapalha, ela tira degrada a melatonina.
E não só degrada a melatonina, mas o nosso inconsciente não diferencia o real do virtual, né? Por que a gente assusta quando vê um filme de terror? Você sabe que é de mentirinha, mas mesmo assim a gente assusta. Porque o nosso sistema límbico, o cérebro emocional, essa informação vai primeiro para o cérebro emocional para depois ir para o córtex frontal. Então o cérebro emocional interpreta aquilo que é verdade. Seja o que eu estou vendo na vida real, seja o que eu estou vendo na minha tela do celular, do computador, do tablet ou na minha tela mental. Então, se eu ficar projetando um problema na minha mente, meu sistema límbico está interpretando que aquilo é verdade. Então, ele vai acionar todo o sistema endócrino como se aquilo fosse uma verdade. Então, eu estou ali assistindo um filme de ação, de morte, de violência, eu estou entrando numa cascata adrenérgica, ao invés de entrar numa cascata serotoninérgica, né, que seria o ideal para a hora de dormir. E até dopaminérgica, dependendo do tempo que eu fico ali. Mas... então pensar não só na tela azul, na cor que degrada a melatonina, qualquer tela faz isso, mas também na qualidade daquilo que você está assistindo. Isso também pode impactar no sono. E é a mesma coisa que a gente lida com um problema. Então assim, se eu estou reverberando, ruminando nos meus pensamentos um problema que eu não estou conseguindo lidar, é tentar ter um autocontrole de falar, ok, eu não vou conseguir resolver isso agora. Eu preciso dormir para ter uma mente com pensamentos mais claros, para que talvez amanhã eu consiga pensar a respeito. Porque senão eu fico só no looping e eu não saio do lugar, nem descanso e nem resolvo o problema, né? Então tem uma autogestão aí importante a ser feita. Então, acho que a gente acabou falando um pouquinho da tela e do sono, né? E horas? Isso é individualizado ou, por exemplo, é um padrão, sei lá, 8 horas, 7 horas? O que a ciência ainda mostra é em 7, 8 horas, 7, se 8 não horas é de individualizado. Esse é o padrão para o ser humano, para a nossa espécie. Tá. E o ideal é a noite, né? Aquela pessoa que inverte o dia pela noite também não tem a mesma qualidade de reparação celular. Mesmo você usando viseiras assim, tipo, enganando o teu cérebro, melhora. Dizer que é noite, por causa do ciclo circadiano. Do ciclo circadiano, melhora. Mas assim, é muito difícil você conseguir manter tudo escuro, né? Você tem que ter um blackout muito bom, né? Tá. Então assim, o ideal é dormir à noite de 7 a 8 horas. Tá. 7, 8 horas de sono e não 7, 8 horas de cama, né? Porque às vezes você vai deitar, você ficou lá 8 horas, mas dessas 8, pelo menos 2 você estava em tela e mais uma até você conseguir entrar no sono profundo. Eu acho que tem alguns aplicativos e, por exemplo, o relógio, né, que a gente usa, que consegue monitorizar. Eu acho que isso também é uma fonte ajuda boa para a gente monitorizar. Ter um dado ali de falar, puxa, estou dormindo ou não estou dormindo. Qualidade, né? Porque às vezes você acha que está dormindo e não está, né? Não tá. Hoje em dia tem anéis, para quem não gosta de dormir de relógio. Muito tem anéis, interessante. fica mais confortável, né? Também pode ser uma boa. Ok. E atividade física, olha, a própria OMS, na Organização Mundial de Saúde, coloca que a gente tem que fazer 150 minutos de atividade física por semana. E atividade física moderada. Então vamos lá, primeiro vamos entender o que é atividade física. Não é exercício físico, não é esporte, né? O esporte é quando você tem uma competição, seja você com você mesmo ou com o outro. O exercício físico é uma atividade estruturada. A atividade física, ela é qualquer atividade que eleve seu batimento cardíaco por pelo menos 10 minutos. Então, por exemplo, varrer a calçada é atividade física? É. Subir 3 andares de escada ao invés de usar o elevador é atividade física? É. Descer 1 ou 2 pontos de ônibus antes do mais perto do meu destino e caminhar isso ou estacionar o carro um pouquinho mais longe é atividade física? É. Isso é importante, porque as pessoas acreditam que é só ir na academia, né? Que é o que tá valendo. Que é o que tá valendo. E aí tem um outro detalhe em cima do que você trouxe, que assim, uma coisa é sedentarismo, outra coisa é comportamento sedentário. Então, sedentarismo é aquela pessoa que não faz nada. O comportamento sedentário é aquelas... Vamos lá, das 8 horas do meu dia que eu tô trabalhando, se eu tô 8 horas sentado e eu fui na academia 1 hora, eu não sou considerado sedentário porque eu fui na academia 1 hora. Mas eu tenho um comportamento sedentário. Isso é muito interessante. Por exemplo, o carteiro, ele não tem... Talvez, mesmo que ele não vá na academia, ele não tem um comportamento sedentário, porque ele tá andando o dia inteiro, né? Então, que tipo de atividade você faz ao longo do seu dia? Você vai mexer no seu jardim? Você cuida de alguma coisa na manutenção da sua casa? Vamos supor, uma pessoa que não está trabalhando. Ou no seu trabalho, você usa mais escada do que elevador? Você tem que se locomover, que nem lá no Einstein, a gente tinha que sair de um bloco do andar. A gente andava bastante, eu andava bastante lá, né? Então, agora que eu não estou mais no Einstein, estou só no consultório, eu fico muito mais tempo sentado. Muito mais do que eu ficava lá, né? Então, eu tenho muito mais comportamento sedentário do que eu tinha antes.
Então, me exige que eu faça mais outras atividades, além de só ir 1 hora de academia por dia, de manhã. Então, eu tenho que fazer uma caminhada à tarde ou no fim do dia também, para compensar um pouco mais, né? Mas se a gente pegasse 150 minutos de atividade física a uma semana, dá pouquíssimo, né? A gente pode dividir em 3 de 30, sei lá, dá para dividir, dá para quebrar esses 150 minutos em poucos minutos por dia. O importante é se manter ativo. É muito mais importante se manter ativo do que ir só na academia. Nossa, muito importante. Bom, eu acho que infelizmente está acabando esse episódio, foi maravilhoso. Nossa, muitas dicas interessantes, muitos conhecimentos novos, né? E eu acho que muita coisa para a gente aplicar no dia a dia. E eu acho que a gente desmistificou muita coisa também, né? Que eu acho que as pessoas têm essa ideia de que só vale o que tem na academia. Esses conhecimentos até de formas que a gente pode interferir para melhorar, né, nosso estilo de vida. Então, Fábio, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Aos nossos ouvintes, então, se vocês acharam o assunto interessante, por favor, compartilhem, né, com quem acha que vai se beneficiar. Não se esqueçam de se associar, né, às nossas redes sociais que a gente está em todos os lugares. E nos vemos até o próximo episódio. E até mais. Nossa, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Muito bom.